uma coisa. Eu vou ler até aqui. Irmãos, esse salmo aqui, Salmo 139, fala de quão perto do Senhor a gente está. De quão perto do Senhor a gente está. Na onde que fala assim, se eu subo aos céus, ali o Senhor está. Se eu desço à sepultura, o Senhor também está. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado. Eu não sei aonde você tem andado, mas ali, aonde você tem andado, aonde você tem caminhado, ali o Senhor também está. Nosso Deus, Ele está conosco o tempo todo. O tempo todo. E não tem como a gente esconder da presença do Senhor. Não tem como a gente nos esconder da presença do Senhor. Porque por mais que a gente pense que está escondendo do Senhor às vezes, o Senhor, Ele está nos vendo. Ele está nos vendo em todo o tempo. Quando fala aqui que Ele examina o meu coração e conhece tudo a meu respeito. Esse Deus tão maravilhoso conhece tudo sobre você. Antes de você estar no ventre da sua mão, o Senhor já planejou isso. Antes mesmo de sua mãe estar ali, de você estar no ventre da sua mão, o Senhor, da sua mãe, o Senhor, Ele já tinha planejado tudo isso. Você é um projeto de Deus. Você é a criação de Deus. Desse Deus tão poderoso, tão maravilhoso, que está conosco em todo o tempo. Por mais que às vezes a gente nos sente distante do Senhor, você pode até se sentir distante do Senhor, mas Ele está perto de você em todo o tempo. Você não está sozinho, nós não estamos sozinhos. O Senhor, Ele está conosco em todo o tempo. Por isso estamos aqui na presença do Senhor. Às vezes você pensa que você está aqui porque não, eu resolvi ir, eu vou lá naquela igreja, eu vou estar ali naquele culto. Não, o Senhor sabia, porque você já sabia que você ia estar aqui nesta noite. Antes de você pensar, eu vou lá, o Senhor já sabia. O Senhor já estava planejando tudo para nós. Esse é o nosso Deus grande, que cuida de nós o tempo todo. Que cuida de nós o tempo todo. Amém? Curva sua cabeça, vamos ter um tempo de oração. Senhor nosso Deus, Pai amado, Deus de graça e Deus de poder. Senhor, obrigada, Senhor, por mais um momento aqui na Tua presença. Deus, obrigada pelo Teu zelo, obrigada, Senhor, pelo Teu cuidado com cada um de nós. Pai, obrigada porque o Senhor está tão perto de nós, ó Pai, que nós nem pode imaginar. Deus, mas o Senhor está perto de nós, o Senhor é aquele Deus, aquele Pai amoroso que cuida de cada um de nós, ó Pai. Pai, como fala aqui na Tua Escritura, se eu subo aos céus, ali o Senhor está. Se eu desço à sepultura, ali o Senhor está. Se eu estou passando por momentos de tempestade, ali o Senhor está. Se eu estou passando por momentos de alegria, ali o Senhor também está. O Senhor está conosco o tempo todo. E nós te louvamos e nós te agradecemos por isso, Senhor. Obrigada, Deus, pela Tua presença que é tão real. Obrigada, Senhor, pela Tua fidelidade. Obrigada, Senhor, pelo Teu zelo. Obrigada, Deus, porque o Senhor não nos abandona, Pai. Ó Senhor, Tu és soberano. Estamos aqui, ó Pai, queremos render graças ao Senhor. Estamos aqui, Pai, queremos Te bendizer, queremos exaltar o Teu santo e poderoso nome. Ó Deus, Tu és maravilhoso. Coloco cada vida aqui diante da Tua presença. Cada casa, Pai, que está aqui representada, eu coloco diante do Senhor. Pai, que o Senhor venha abençoar cada lar. Que o Senhor venha abençoar também cada lar que está aí nos assistindo em casa. Venha abençoar, Pai, a vida de cada um. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você possa ficar à vontade a estar de pé, estar adorando esse Deus. Você possa ir no seu lugarzinho, estar falando com Deus, porque Ele te escuta, Ele te ouve. Em tudo que você falar, em tudo que você entregar para Ele, em tudo que você confiar a Ele, Ele está aí para te ouvir. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti.
e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. A ti, Senhor, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre
Senhor. Pai, estamos aqui, queremos nos render aos teus pés, Senhor. Deus, estamos aqui para render graça ao Senhor, porque o Senhor é um Deus soberano, porque somente ao Senhor, ó Pai, é dado honra e glória e louvor em todo o tempo, porque o Senhor merece todas as coisas, ó Pai. Por isso estamos aqui nesta noite, ó Pai, e queremos nos render ao Senhor, porque Tu és soberano. Deus, porque a Tua fidelidade não tem fim. Oh Deus, Tu és maravilhoso. Nos rendemos aos Teus pés, ó Pai. Nos rendemos, ó Pai, aos Teus pés, porque nós precisamos do Senhor. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que precisamos para viver, Senhor. Porque sem Ti nós não somos nada, Deus. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Oh Senhor, Tu és maravilhoso. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. O que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Senhor, obrigada pelo Teu amor, Pai. Oh Deus, Tu és maravilhoso, ó Deus. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Obrigado. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, quem deixa as 99
para sombras, escala montanhas para me encontrar. Aleluia, Jesus. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Tudo isso Ele fez por você. Traz luz para sombras, escala montanhas para me encontrar. Obrigada, Senhor. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas para me encontrar. Yeah. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Yeah. Traz luz para sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. O impressionante, infinito e ousado amor de Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, pelo teu zelo, pelo teu cuidado com cada um de nós, ó Pai. Deus, que o Senhor venha nos ajudar também a transmitir esse amor, Pai, que o Senhor tem por cada um de nós. Que a gente venha aprender a transmitir esse amor também para a vida de outras pessoas, Pai. Deus, tantas pessoas precisam desse amor para ser liberta. Deus, tantas pessoas, ó Pai, precisam desse amor para ser restaurada. Pai, tantas pessoas estão aí nesse mundo perdido. Pai, nesse mês onde a gente, Deus, onde vem, ó Pai, as pessoas estão se sensibilizando esse mês por causa do mês do combate contra o suicídio. E muitas pessoas precisam desse amor para que elas possam ser libertas. E que possamos ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Porque nesse momento que estamos aqui, muitas pessoas estão aí fora tirando suas próprias vidas. Porque elas estão sem direção. A gente está vivendo um tempo que a gente não pode mais abraçar. Mas que a gente possa usar de outros meios para poder ajudar outras pessoas. A gente não pode abraçar, mas a gente pode falar. A gente não pode abraçar, mas nós podemos orar. A gente não pode abraçar, mas a gente pode pagar o preço para aquele que está perdido aí fora. Porque na palavra do Senhor nos ensina a chorar com os que choram, nos alegrar com os que se alegram. Oh Deus, então que o Senhor venha nos ensinar, Pai, a transmitir esse amor, a ajudar a salvar vidas, ó Pai, a ser aquilo que o Senhor nos chamou a fazer em nome de Jesus. Oh Senhor, Tu és maravilhoso, ó Deus. Eu te peço agora, irmão, para que você venha pensar em alguém aí nesse momento. Pensar em alguém que está precisando de ajuda nesse momento. Pense em alguém aí que está perdido. Pense em alguém que não conhece o amor de Deus ainda. E que nesse momento você possa colocar essa pessoa diante de Deus. Coloca essa pessoa diante do Senhor. Porque assim como nós temos valor para Deus, essa pessoa também tem. Muitas pessoas aí fora também têm.
Oh Deus, vai alcançando, Espírito Santo de Deus, cada coração nesse momento. Deus vai alcançando cada coração, Pai, em nome de Jesus. Que venha quebrar, Senhor, todo espírito de maldição, todo espírito de morte, ó Pai, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, vai de encontro com cada que está pensando em tirar sua vida. Espírito Santo de Deus, vai de encontro com ela nesse momento e vai tirando do pensamento tudo aquilo que não provém do Senhor. Oh Espírito Santo, vai de encontro com cada pessoa que está nesse momento, que Pai, que está com essa doença que está repreendida em nome de Jesus, que é a depressão. Vá de encontro com cada pessoa neste momento, ó Pai, e venha curar, e venha libertar, no poder que há no Teu nome, no poder que há no Teu nome, Senhor. Oh Deus, Tu és maravilhoso, ó Pai. Tu és maravilhoso, ó Pai. Deus, que esse amor venha inundar cada coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com os gemidos você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo, nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Você tem valor. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos
tem valor. Você tem valor porque o Espírito Santo de Deus se move em você. Aleluia, glória a Deus. Pai, eu procuro viver na tua vontade, e o que eu quero na verdade é mais um conselho seu. São muitas vozes falando ao mesmo tempo, e confesso eu tenho medo, já não sei pra onde ir. Fala comigo, fala comigo, preciso ouvir tua voz, preciso ouvir tua voz. Fala comigo, preciso ouvir tua voz, preciso ouvir tua voz. Pai, eu procuro viver na tua vontade, e o que eu quero na verdade é mais um conselho seu. São muitas vozes falando ao mesmo tempo, e confesso eu tenho medo, já não sei pra onde ir. Peça a Ele, fala comigo, preciso ouvir tua voz, preciso ouvir tua voz. Fala comigo, preciso ouvir tua voz, preciso ouvir tua voz. Não quero andar sem direção, nem ouvir meu coração. Não quero seguir outro alguém que não seja você, Jesus. Não quero andar sem direção, nem ouvir meu coração. Não quero seguir outro alguém que não seja você, Jesus. Peça a Ele, fala comigo, fala Senhor, fala comigo. Preciso ouvir tua voz, preciso ouvir tua voz. Fala comigo, preciso ouvir tua voz, preciso ouvir tua voz. Fala comigo, preciso ouvir tua voz, preciso ouvir tua voz. Fala comigo, preciso ouvir tua voz, preciso ouvir tua voz. Senhor, precisamos ouvir a tua voz, Pai. Deus, no meio de tantas vozes que estão aí falando, nós precisamos ouvir somente a tua voz. Então, que o Senhor venha tornar cada ouvido aqui nessa noite sensíveis à voz do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Falar de dízimos e ofertas. Lá no livro de Mateus, capítulo 6. A partir do 19, a palavra do Senhor fala assim: não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destrói, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajunte seus tesouros no céu, onde traça e nem ferrugem não o destrói,
e onde ladrões não arrombam nem furtam. 21. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Amém? Muitas das vezes a gente quer reter aquilo que é a parte do Senhor. E quando eu comecei a ler esse trecho aqui, na Bíblia fala que certo tempo tinha um homem que naquele ano o Senhor ele tinha dado uma colheita assim muito boa para aquele homem. E ali ele preocupou só em guardar o tanto daquela colheita. Ele só pensou em guardar. E o lugar onde ele dava as colheitas dele não cabiam o que ele ia colher daquele ano. O quanto Deus tinha abençoado ele naquela colheita. E a preocupação dele era só em guardar. E o erro dele foi não tirar aquilo que era da parte do Senhor. Ele guardou a colheita, mas chegou a certa época à frente, ele morreu. E aí me fez refletir, será que assim vai como é que eu posso falar? Vai adiantar eu guardar, reter aquilo, tudo para mim e esquecer de tirar da parte que é do Senhor? Igual falou aqui, para a gente não ajuntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem vem e come, o ladrão vem e rouba. Possamos assim refletir sobre essas coisas. Possamos refletir mais naquilo que é as coisas do Senhor. Aquilo que é o dízimo que é oferta para manter a obra do Senhor, para manter a casa do Senhor. Amém? Você vem preparado o seu dízimo, sua oferta, está liberado. Vamos orar. Soberano Deus e poderoso Pai. Senhor, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Deus, pelo teu zelo, pelo teu cuidado para conosco, Pai. Pai, colocamos a nossa vida financeira diante da tua presença, Pai. Deus, que o Senhor venha, Senhor, nos abençoar e ensinar, Senhor, a cada dia mais, ó Deus, ser fiel com a tua obra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Amém. Pai do Senhor, irmãos, só para dar uns avisos aqui rapidinho. Toda terça, às 20 horas, lá na sua casa, oração, meditação na palavra e conversa entre a família, né? Então, não deixe essa programação acabar. Né? Nós precisamos estender isso cada vez mais e motivar, tá? Quarta-feira, às 20 horas, né, a gente está tendo culto aqui, um culto de ensino, e esse mês nós estamos falando a respeito das estratégias, algumas estratégias que o diabo ele usa para poder dar trabalho para a igreja, né? Então nós já falamos a respeito do ensino, né, que ele usa em alguns momentos o ensino, deturpa, né, de certa forma o ensino, para que as pessoas possam em alguns momentos se sentir meio perdida, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o ensino. A gente semana passada falou sobre família, né? E com uma ênfase um pouco mais sobre uma leveza, né, no nosso cuidado com a nossa família, na forma de vivermos em família, que é capaz da gente viver como família um pouco mais leve. Que infelizmente tem muitas famílias que têm sido famílias pesadas. Ele acaba sendo, né, como um desafio na vida da igreja e dos próprios indivíduos, né, e fazendo com que as pessoas às vezes desistem. Então essa é uma das estratégias também
que o diabo ele usa. E semana que vem agora, essa semana, né, nós vamos falar a respeito do trabalho. Então, sim, que você possa vir participar ou esteja aí online também com a gente. Amém? Esse mês a Rosana já falou um pouco aqui, né, a respeito do Setembro Amarelo, né, que é um mês aí onde se tem uma prevenção, uma ênfase um pouco maior contra o suicídio. Né? Essa semana eu fiquei assim até um pouco abismado, porque eu fui pesquisar, né, qual é o país mais ansioso do mundo. Por incrível que pareça, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o Brasil. O país mais ansioso do mundo é o Brasil. Então, olha para você ver que coisa, que desafio que nós temos, né, de combater isso, levar. E a gente sabe, irmãos, que assim, antes da pessoa, né, cometer o ato do suicídio, o ambiente não está facilitado para ela. O ambiente está pesado, o ambiente está de difícil acesso. Então, para isso, irmãos, a gente precisa sempre, né, procurar produzir nos nossos ambientes uma forma mais leve de se viver. Por isso que está existindo tantos suicídios, porque as pessoas estão se sentindo aprisionadas, presas. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus, ele disse assim, olha, o meu fardo é mais leve. Então a Bíblia ela tem alguns antídotos que reforçam em nós que há sempre esperança. Então, por exemplo, quando a gente pega a questão da ansiedade, a gente vai ver que Cristo disse assim, olha, aliás, Paulo disse assim, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Ou seja, não tem necessidade de nós ficarmos com a ansiedade sobre nós. Lança sobre Cristo toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando a gente fala da depressão também, a depressão é um certo esgotamento, né, que a pessoa tem. Isaías, ele fala que Deus ele renova as nossas forças. Né? Então, para a vida daquele que está depressivo, há também esse antídoto de fé, né, que pode ser implantado no coração dessa pessoa, que sempre Deus ele pode renovar as nossas forças, né, e também a nossa esperança. A Bíblia também vai falar disso, né, que mesmo que a raiz, né, de uma árvore esteja lá morta, ao cheiro das águas, né, passando ali as águas, ela brotará novamente. Né, e essa água é Cristo Jesus, né, sobre a nossa vida. Quantas pessoas estão também estressadas, né, na sua vida, no seu cotidiano, nos seus trabalhos, e isso tem sido fadigado, né, a pessoa tem vivido muito fadigada na sua vida. A Bíblia também nos diz, irmãos, que Deus tem para nós um momento de descanso. Até Deus descansou, fez tudo em 6 dias, no 7º ele descansou, e nós também precisamos disso, né, de um tempo de descanso, né, e tanto é que na nossa vida, na nossa cultura, se trabalha 6 dias e descansa 1. E às vezes tem pessoas que querem, né, os 7 dias trabalhando e não tem um tempo de descanso. E tudo isso vai fazendo com que as pessoas vão ficando sobrecarregadas na sua vida, até então chegar, infelizmente, ao ponto de se suicidar. Então, que nós possamos, assim, pensar um pouco também naquilo que são os antídotos, os medicamentos espirituais, né, vamos dizer assim, que pode nos ajudar contra esse combate na nossa vida pessoal. Então, assim, se a gente em algum momento passar por alguma situação que a gente acha que é o fim, a gente precisa procurar uma ajuda. Né? Seja ela espiritual, profissional, a gente precisa procurar uma ajuda. O que não dá é para a gente tentar acabar com esse sofrimento, dando fim à nossa vida. Porque quando uma pessoa dá fim à sua vida, as pessoas que ficaram agora, elas vão sofrer. Né? Então, filhos, pai, mãe, amigos, todos acabam que vão sofrer. Então, que a gente possa pensar sobre isso e lembrar, né, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da nossa angústia. Amém? Chamar aqui a Adriana, que ela venha. Vem cá, Joaquim, orar pela sua esposa. E é assim, irmão, é sem combinar, entendeu? E não vai ficar ansioso por causa disso, não, né? Aleluia. Os adolescentes quiserem ir, as crianças já foi, né? Senhor, meu Pai,
nessa noite, meu Pai, que o Senhor possa colocar as palavras necessárias, meu Deus, para que ela possa, nos que estão acompanhando aqui presencial ou em casa, meu Deus, possa tocar o coração, mas acima de tudo, meu Deus, uma palavra sábia, aonde o pessoal possa entender a sua palavra, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. A paz e a graça esteja ao coração de cada um de vocês nessa noite. Amém, amada igreja? Saúdo os irmãos também que estão presentes aí online. Que o Espírito Santo de Deus alcance os vossos corações, o coração da casa de vocês. Que Deus possa, sim, trabalhar todo o tempo o coração de cada um, abrindo ao entendimento, trazendo a cada dia, a cada manhã, um renovo. Amém, amado? Esse mês, é que o pastor não colocou ali o post, nós vamos falar sobre resiliência. Que beleza, né? Quem sabe o que é resiliência? E aí eu vim trazer um pouquinho essa proposta que o nosso Pai Celestial. Obrigada, meu irmão. Que Deus abençoe você, viu? Pela água. A água é vida. Glória a Deus. Antes de nós começarmos a falar sobre resiliência, eu quero pedir para vocês abrir a Bíblia de vocês, lá em Deuteronômio, capítulo 32, nós vamos ler só o versículo 36. E pegar o gancho um pouquinho quando vocês vão abrindo em Deuteronômio, capítulo 32. Quero falar um pouquinho rapidamente também assim, né? Aproveitar o gancho do pastor e da nossa presbítera Rosana, que falou sobre o mês do suicídio, né? E como isso é importante para a nossa família. E o quanto que isso leva-nos, né, a desesperar, quando mesmo nós estando em família, nós nos sentimos aconchegados, acabamos que nos sufocando, né? E o primeiro suicídio começa dentro do nosso interior, que é pelos nossos medos. Então, nós temos que trabalhar sobre isso todo o tempo. Esse mês, a nossa igreja completa aí, o pastor não anunciou não hoje, achei que ele ia falar, 11 anos aqui no bairro Jardim Europa. Glória a Deus, né, irmãos? Glória a Deus. E desses 11 anos, existem 2 dinossauras que está desde quando ela abriu. E eu vou dizer para vocês que, para mim, eu creio que para a irmã Rosana, a presbítera Rosana, é uma honra fazer parte dessa igreja, fazer parte do Ministério Sal da Terra, ser filha do Sal da Terra e estar sendo luz e sal da terra para poder temperar as casas das famílias. Eu quero dizer para vocês que nesses 11 anos, quantas pessoas passou por nós? Quantas pessoas não teve resiliência? Quantas pessoas parou à beira do caminho? Quantas pessoas que, por tão pouca coisa, sabe, viraram as costas para Jesus. E eu quero dizer para vocês que estão aqui, permaneça, seja resiliente, seja pessoa resiliente, pessoa que sobrevive e que tem força para suportar as adversidades. Porque não é fácil. Eu não sei como vocês entraram lá dentro dessa casa esta noite, mas eu sei que cada dia nós passamos por aprovações. Que nós possamos ser resilientes, que nós possamos ser pessoas fortes, que nós possamos ser pessoas dispostas a compreender de fato que não é porque as coisas não nos deu certo que nós devemos abandonar Jesus. Nunca esqueça disso. Quando nós abandonamos o Pai, o inimigo vem e dança em cima de nós e destrói o nosso lar. Fica firme, irmãos. Fica firme. Não dispersa nessa palavra hoje. Não dispersa, porque você vai entender o que é ser resiliente. Você vai entender o que ter resiliência. E você vai sair daqui, eu tenho certeza, convicto, que você vai sair uma nova mulher e um novo homem. E que os irmãos que estão em casa, Deus vai fazer
porque eu creio no agir do Senhor. E Ele vai mudar a tua história. Amém? Lá em Deuteronômio capítulo 32, versículo 36, diz assim: porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando vier o poder dele. Se foi, e não há preço, nem desamparo. Aleluia. Glória a Deus. Curva a tua cabeça, que eu quero orar com vocês. Pai de graça, Pai de bondade. Pai, nós repreendemos, meu Pai, qualquer retalaia que agora Satanás tentar, meu Pai, forjar os nossos caráteres. Também nós repreendemos, meu Pai, qualquer desvio, meu Pai, que impedia a tua palavra de chegar ao coração dos teus filhos. Pai amado, Pai de graça, trabalha todo o tempo os nossos entendimentos, o nosso coração, esvazia todo o nosso eu, Pai, mas que prevaleça a sua vontade. Usa-nos como boca de instrumento, Pai, nos fortalece, nos capacita cada dia, cada manhã, e faça-nos, meu Pai, um renovo do Senhor. Mude a nossa história, Senhor. Pai, a ser resiliente, Pai, a suportar as tempestades. Amém, Jesus? Amém, queridos? Amados, eu quero dizer um pouquinho sobre resiliência, para que você entenda. Resiliência é a capacidade de certos objetos de voltar ao normal, depois de submetido à prova de estresse e tensão. Exemplo, os elásticos, as varas de saltos em altura se vergam, certo? E sem quebrar, e depois elas retornam à forma original. As fibras de um tapete de nylon, elas recuperam a forma assim que acabam de ser pisadas e amassadas. O material em prova mostra a sua plasticidade e elasticidade. Os objetos desformados por uma forma externa voltam ao estado natural quando está na mesma forma. Cessando a resiliência espiritual é igual o cristão. Ele consegue voltar ao normal depois da prova da luta e da dor, do acidente e outras coisas mais. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar teu coração. Abra o teu coração para que o Espírito Santo de Deus, ele ajude você a compreender. Eu queria apresentar para vocês algumas coisas de resiliências que tem no lado administrativo, que é nas empresas que passam por certas crises. E elas conseguem recuperar-se, reguer-se, saindo com vitória. Você sabe que um empresário, quando ele monta a sua empresa, ele se prepara e ele faz um planejamento para quê? Para que ele venha a obter alguns lucros e desse lucro ele venha a obter sucesso nas vendas, né? Com os capitais giratórios que vai tendo pelas bolsas de valores. Mas acontece que uma certa hora, como agora essa que nós estamos vivendo, por isso que eu disse, né, que nós íamos ver hoje resiliência em tempos de pandemia, justamente que é para que nós abrimos nossos entendimentos e entendemos que assim como nós, trabalhadores braçal, existe também empresários importantíssimos que também passam pela mesma condição nossa. E que muitos deles cometem um autossuicídio quando eles não têm maturidade e não têm resistência, não têm resiliência para poder suportar a queda. E quando ele vê que ele está em prejuízo e que a bolsa de valores já cai e que automaticamente os lucros dele também caem e ele entra em falência, ele não vendo saída, se não tiver uma pessoa de Deus do seu lado, se ele não buscar de Deus, ele acaba cometendo suicídio. Quantas pessoas, não sei se vocês lembram, um ano e pouco atrás, um empresário famosíssimo aí de uma pizzaria aqui, perto ali na João Pinheiro, ele cometeu um autossuicídio. Lembra? E a vida dele parecia automaticamente, ao ver da sociedade, estava bem. Aparentemente.
Mas ninguém sabe qual foi o porquê e a razão. Então nós temos que nos revestir das armaduras do Senhor. Mas eu também quero te apresentar a resiliência através da engenharia, que é a física, né? Nós podemos ver a resistência no aço, uma grande estrutura. Nos mostra reflexível quando é submetido à pressão do calor. O exemplo disso é a ponte do rio Niterói. A cidade administrativa de Minas Gerais, e o aço cede à pressão do calor, mas volta ao normal. Olha que engraçado. E trazendo para a psicologia, podemos ver também que a resiliência, como eu te disse, a capacidade humana. Quando nós passamos, aí eu já vou trazer para nós, tá, queridos? Quando nós passamos por algumas situações, problemas, algumas adversidades, perca de trabalho, relacionamento frustrado. Quando o relacionamento ele está frustrado, é a pior coisa que tem para um casal. Quando ambos não conseguem entrar os dois no mesmo nível de entendimento, você observa que a casa, ela fica muito triste. Um ambiente muito pesado. E nós devemos deixar o Espírito Santo de Deus ministrar nos corações, porque, gente, não está brincadeira para os dias de hoje. Nós não podemos fazer fachada e pensar que está tudo certo. Não, não está certo. Nós temos que buscar forças no Pai, sabe? Primeira coisa que você deve fazer quando a sua casa está em pé de guerra, não é lançar querosene sobre a tempestade que você e teu cônjuge está passando, mas sim buscar um direcionamento de Deus, deixar a pessoa que está alterada ao seu nível, espaço na sala ou no quarto ou no banheiro, onde seja, e você vai para um local e ora ao Pai. Se você ir lá, acrescentar fogo, gritar, o máximo que vai ter é uma agressão física ou uma agressão verbal. E isso, querendo ou não, começa a trincar as paredes do casamento. Por isso que muito casamento fica desnutrido. Por isso que muito casamento fica a pé de guerra e até chega até pensar em divórcio. E muitos divorciam porque não suportam mais. Talvez o homem ou a mulher é aquela pessoa que faz de tudo para te agradar. Mas chega na hora de uma, como se diz a palavra, eu acho muito feia, mas o povo adora dizer isso, DR, né? Na hora de um diálogo, não se tem. Eu nunca vi falar que existe um casamento nutrido sem diálogo. Eu nunca ouvi falar isso. Casamento onde não tem diálogo, não tem. Ele não subside, ele não resiste. E na verdade ele vai cair, porque a queda é brusca. Se nós não formos resilientes o suficiente para compreender que nós devemos vigiar o bem mais precioso, que é o nosso matrimônio com a nossa família, fica complicado. Fica muito complicado. Porque Satanás, ele está ao derredor. Ele não foi liberado para nos matar. Mas ele pode fazer bagunça. Tá? Ele pode fazer bagunça. E você vai ver grandes homens e mulheres que passaram dentro da Bíblia, que passaram por todo esse processo. E se resistiu. E teve uma resistência. E foi forte suficientemente mediante as tempestades. Amém? E aí eu quero então iniciar com vocês na Bíblia. Antes eu quero dizer da teologia. Os teólogos, eles encontraram em pessoas dizendo que o sofrimento faz parte do crescimento espiritual. Isso são os teólogos, tá? Que dizem isso. Até mesmo Jesus ensinou a dar a outra face, a se redimir, a compreender. Na hora que o outro está alterado, então eu vou me posicionar em oração, até que eu tenha uma oportunidade para que nós possamos falar, conversar e dialogar. Amém? Sem diálogo, o casamento fica quebrado.
Eu queria convidar os irmãos amados do Senhor a abrir a Bíblia em capítulo 84 do livro de Salmo. 84, 6. Nós vamos destrechar um pouquinho a Bíblia. E aí, se vocês quiserem anotar, depois chegar em casa também, só para nós não dispersar, porque o nosso tempo também é um pouquinho corrido. E aí eu queria convidar vocês, assim, que fica à disposição. Quem quiser anotar, para que quando chegar em casa, possa ir estar meditando e pedindo o Espírito Santo de Deus para ministrar. E falar, às vezes, o que eu acabei deixando retido, não consegui alcançar o almejado do coração. A gente não alcança nada, nós levamos e enviamos a palavra, mas quem faz a obra é o Senhor, amém? Eu não tenho poder de nada, quem tem o poder de mudar a tua história, a tua casa, a tua vida, o teu entendimento é só o Espírito Santo de Deus. Então, lá em 84, versículo 6, diz assim: qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção, ou cobre a primeira chuva. Aí no versículo 7 diz assim: vão indo de força em força, cada um deles parece diante de Deus em Sião. Então eu quero te contar uma história. Diz assim, que passando pelo vale de Bacá, né? Faz dele uma fonte, a chuva, e também enche os tanques. Bacá significa lágrimas. Oh Deus, né? O vale de Bacá, eu estou dizendo o vale de lágrimas. Quando eu e você nos derramamos nos pés do Senhor, quando eu e você passamos por tempestade. E vale das balsameiras, este bálsamo que crescia ali como planta rasteira, não precisava de água. Ele chorava e seu bálsamo perfumava, que de todos sentiam ao cruzar pelo vale de Bacá. Todos viajantes de Sião passavam pelo vale de Bacá, sendo ele árido, caminhantes abriam poço para matar sua sede, ou mesmo devemos fazer ao cruzar a dificuldade. Queridos, quando nós passamos pelo vale de Bacá, que é pelo vale da lágrima, só um pouquinho. Eu quero dizer para vocês que quando nós passamos por escassez, por algumas adversidades, muitas das vezes nós nos sentimos paralisados ou até mesmo fragilizados sobre a circunstância que nós estamos passando. Nesses dias difíceis que nós estamos passando, essa pandemia, eu não sei vocês, mas não sei se vocês sabem, eu sempre faço algumas orações pela manhã, e muitas pessoas me pedem orações, e aí alguns me chamam para a gente conversar, orar, né? E quando você tem um chamado, você precisa fazer de fato o que é a vontade do Pai. Então você tem que parar para ouvir e ter um discernimento até quando você vai responder. Muitas das vezes eu deixo de responder elas no entanto na hora, e aí Deus, com o passar da hora ou do dia, Ele me dá a palavra e eu respondo a elas. Então, Deus vai conduzindo a gente, certo? E as pessoas vão chegando a nós e vai dizendo das suas fraquezas, das suas dificuldades, dos relacionamentos quebrados. Vai nos contando as histórias e você vai vendo cada história, amado, que você fala, meu Deus, eu achei que eu estava pior. Eu achei que eu estava pior, eu achei que eu não estava. E nós vamos vendo a situação e você vai falando, meu Pai do céu, como eu reclamo. E eu achei engraçado quando alguém me disse assim, nossa, mas quando é que essa pandemia vai acabar? Eu disse assim para ela, quando as pessoas conhecer verdadeiramente o Deus que nós servimos. Quando as pessoas se prostrarem para Jesus e não para Satanás. Quando as pessoas compreender que o dinheiro não pode tudo.
Quando as pessoas compreender que Deus colocou esse tempo, como Ele fez com as pessoas que estavam lá no Egito. Vocês sabem que as pessoas que estavam no Egito, Deus enviou um líder maravilhoso. Deus enviou um líder maravilhoso para falar, e eu quero falar desse líder que Deus enviou, preparou, para que ele levasse então o povo dele até a terra prometida. Deixa eu só ver se está de cá. E esse Deus, que faz infinitamente mais do que eu e você almeja e espera, ele preparou tudo na seguinte ordem. Ele preparou Moisés. E ele falou: Moisés, vai até o Egito, porque eu tenho uma missão para você. E a missão é você pegar os filhos de Jacó, né? Que antes era Jacó, só após o perdão ele se tornou Israel. E você vai seguir com ele pelo deserto. E você vai levar eles à terra que mana leite e mel. Amém? Mas aquele povo, vou te falar, povo desobediente. Nada mais, nada menos como nós nos dias de hoje, sabe? Nós, de vez em quando eu estou na Bíblia, assim, eu falo, meu Deus, parece que nós não estamos entendendo, nós estamos vivendo a mesma passagem daquela era. E o povo de Jacó, por desobediência, por falta de entendimento, sei lá, por ignorância, intolerância, por achar que andar com Deus estava chato, taxativo, cansativo, e eles queriam viver as delícias e os prazeres desse mundo, e não que parece que o prazer desse mundo não é bom, né? Se não fosse bom, ninguém estaria nele, estaria com Jesus, isso com certeza. Por isso que Satanás consegue levar as pessoas para lá, pela essa ostentação. E nada mais, nada menos foi assim com o povo do Egito, o povo de Israel, o povo de Jacó, que estava no Egito. Eles então, Deus enviou Moisés para estar à frente da liderança, que foi falar com Faraó. Outro homem, coração endurecido, maldoso, cruel, homem que precisava se curvar e não curvava. Quantos Faraó nós temos hoje? Oh, meu Deus! Dentro da nossa casa, gente, se nós não atentarmos, nós temos Faraó. Nos nossos trabalhos, se nós não nos atentarmos, nós temos também Faraó, o que governa. Depende qual lado que ele queira estar, Faraó ou um homem temente ao Senhor. Ele tem que escolher, ele tem que ter uma decisão. Ele precisa ter uma postura, ele precisa ter força suficiente para ele escolher. Ou ele fica com a velha criatura, o Faraó, ou ele se torna um homem, um outro homem, um novo homem, remido e regido por Deus. E cumprir segundo o que é a vontade do Pai. Resumindo a história do Egito, então Moisés pega aquele povo, conversa com o Faraó e diz que ele precisa dessa liberação para levar os filhos de Jacó até a terra prometida. Só que se você observar, o Faraó sempre impediu a saída do povo dos filhos de Jacó. E cada vez que ele impedia, o Senhor enviava então em oração a Moisés o que iria fazer. Dava o decreto, o que iria acontecer se ele desobedecesse a palavra de Deus. Então, cada vez que Faraó desobedecia a palavra de Deus, o que acontecia? Ele mandava uma praga. Vinha uma praga disso, uma praga daquilo. Praga de gafanhoto, praga de piolho, praga de fome, praga de sangue. As águas se tornarem sangue. Praga, quase praticamente no final, a praga da morte dos primogênitos. Eu estou resumindo, só porque o nosso tempo é muito curto, senão eu não chego a falar tudo que precisa, rapidamente no resumo aqui. E aí, queridos, então,
Cada vez que ele desobedecia, acontecia isso. E nada mais, nada menos, se você atentar para nossas questões, está acontecendo do mesmo jeito. Quando veio a malária, ninguém deu importância. Quando veio a febre amarela, ninguém deu importância. Eu estou falando ao contrário, mas talvez pode ser uma que aconteceu primeiro que a outra, tá? Das doenças aí, dessas praganas. Quando veio a gripe dos frangos, também ninguém deu importância. Né? Ninguém. E foi acontecendo, veio a herpes egípcia, né? Veio não sei o que mais, até chegar onde? Que eu quero dizer para vocês? No Covid-19. Olha, nós passamos ou não passamos as mesmas circunstâncias que o povo do Egito passou. Os mesmos avisos. Ninguém parou. Até que então, Deus falou, vou parar dessa terra. Porque os países não querem parar. Então eu vou parar a minha terra. Eu vou parar o meu povo. Porque o meu povo se corrompeu o coração, esqueceu da responsabilidade, esqueceu qual foi o decreto que eu dei para ele, esqueceu das obrigações que eu passei para ele. Então agora eu vou parar toda a terra. Aí eu quero ver. E quando o Senhor parou, observa. Ai, meu Deus, todo mundo ficou louco. Quantos comércios se fecharam a porta? Quantos escritórios fecharam a porta? Quantos empresários vieram à falência? Quantas pessoas você acha? Porque se nós que somos trabalhador braçal sofreu essa crise econômica, imagina então aqueles que estão no poder. Imagina eles com tudo fechado. Ah, meu Deus. Quantas empresas dispensaram? Quantos trabalhadores perderam o emprego? Quantos desempregados foi? Mas será que ele fez isso por quê? Essa é uma pergunta. Por que será que Deus permitiu tudo isso? Meu Deus, porque o povo não estava obedecendo à voz do Senhor. Era assim, ó, quando eu estava no dia de escassez, eu vinha para a igreja. O dia que eu ganhasse uma promoção, o dia que eu estava muito bem financeiramente, eu falava, Senhor, fica aí no cantinho, porque agora eu tenho uns amigos para ostentar, para dizer que eu fui promovido, para dizer que agora o meu salário é 10 vezes mais do que eu ganhava, para dizer que eu estou em cima da carne seca, que eu comprei o melhor carro, que eu comprei a melhor casa, e tchau para o Senhor. Tchau para o Senhor. Quando eu estiver velho, meu Senhor, eu volto, porque eu sei que você vai me perdoar e vai me receber. Oh, misericórdia, né? Misericórdia, não podemos nem dizer amém. Então, o Senhor, Ele fez isso. Ele permitiu, né? Vamos dizer melhor isso, essa situação, para que o povo acordasse. Quantos filhos órfãos de pai presente e ausente? Quantos filhos órfãos? Quantos filhos estavam rebeldes na escola e os pais não tinham nem sequer tempo para ir até a escola e ver e corrigir teus filhos em casa. E dizer assim, não, o professor está errado. Não sei quem está errado. Deixa eu te falar, se seu filho está sendo um mau exemplo na escola, é porque você não soube educar. Desculpa isso. Desculpa isso, mas, pelo amor de Deus, não transfere responsabilidade para o outro. Eu gerei meu filho, eu tenho que ter responsabilidade por ele. Nós precisamos entender que Deus deu a responsabilidade para nós que somos pais. Não foi para professores. Professores saíam xingando, alunos saem xingando, professor chutando, mandando para aquele lugar. E eu não estou dizendo, gente, de pessoas do mundo, não. Estou dizendo de pessoas dentro da igreja. Meu Deus, filhos de cristão, fazendo papelão, dando mau exemplo para os outros. Quando nós devemos ser exemplo, nós devemos ser luz. Nós não somos sal da terra. Então nós temos que temperar com gosto. Nós temos que temperar com gosto. E aí eu venho te trazendo para você, então, pessoas na Bíblia que passaram por esse constrangimento e que suportaram os dias difíceis e teve resiliência e sobreviveram e conseguiram sua vitória. Então eu quero te convidar você para abrir a Bíblia lá em Juízes. Eu vou rapidinho, tá? Juízes capítulo 15, versículo 15. Se você quiser anotar para depois você ir lá e dar uma analisada melhor, eu agradeço, tá? É só por causa do tempo mesmo. Diz assim lá em Juízes. Resiliências, Sansão, ele foi muito resiliente. Se você lembrar a história de Sansão, é muito engraçado. Eu vou ler o versículo e eu conto ela rapidamente. Então Deus
fedeu uma cavidade que estava na queixada, e saiu dela água, e bebeu, e recobrou o seu espírito, e animou-se. Por isso chamou aquele lugar a fonte que clama, que está na lei até o dia de hoje. Sansão, ele foi traído. Eu não vou contar a história de Sansão, gente, porque é muito curto o tempo. Mas tentam conhecer Sansão na Bíblia, tá? E Sansão era um homem que tinha um cabelão. E segundo o que dizia a cronologia, que as forças estavam no cabelo dele. Até que ele apaixonou por uma mulher. Ele já havia se casado, tinha firmado compromisso com uma que não deu certo. E aí ele se casou com uma outra. E essa, que é a Dalila, lhe cortou os seus lindos cabelos. E houve uma queda muito brusca. E Sansão sofreu muito pela desobediência. Quando Sansão não revelava o teu segredo a ninguém, por isso, perceba bem com quem você revele os teus projetos, os teus sonhos. Presta atenção, porque às vezes o teu melhor parente vai sentir inveja quando você dizer dos teus sonhos e vai reprimir dentro do seu interior, e as coisas podem não cair muito bem para você. Então, presta atenção quando você for falar dos seus segredos, porque Sansão revelou dele, e a queda dele foi brusca. E ele precisou ser resiliente para suportar toda a dificuldade que ele passou, porque ele apanhou, ele sofreu. Até então, que Deus desse a misericórdia para ele resistir e suportar, e reviver, e se tornar vitorioso. Por uma desobediência, ele quase foi à morte. Aí eu quero te apresentar a Ruth, que também foi uma mulher de fé. Uma mulher que teve teu marido com os seus filhos, 2 filhos homens, mas de repente ela ganhou 2 filhas, né? Que são suas noras, mas não ganhou netos. E seu esposo morreu, seus filhos morreu, resumindo da história, e ela ficou com as 2 filhas. Então, Noemi, né? Noemi. E a Ruth era esposa de uma desses filhos da Noemi. E Ruth pegou, então, ela conheceu um moço, e eu vou ler para vocês, que ele, na verdade, ele cuidou dela, zelou e deu um sobrenome a ela. Mas ela precisou passar por alguns processos. Quem é mais dentro da igreja sabe, que eu vou deixar para uma outra hora para falar sobre a vida de Ruth. Uma nora maravilhosa, nora filha, né? Que fez uma diferença. E você vai ver essa história dela, que é interessante no livro próprio dela de Ruth, tá? Então, olha, 3 pessoas mortas da sua família: seu sogro Abimeleque, seu cunhado Malom e seu próprio marido, Quilom. Moravam por quase 10 anos, um país estrangeiro, por causa da fome, voltam para Israel e vive com sua sogra e a caridade, recolhendo sobras de trigo no campo de Boaz, que é o homem que no fim se tornou, né, o teu marido. Trazendo também um outro resiliente como testemunho bom, é Pedro. Se vocês depois puderem ver lá em Mateus, eu estou correndo, tá? Mateus 26, capítulo 60, versículo 60 ao 75. Eu vou resumir dizendo assim: depois de ter negado 3 vezes Jesus, praguejando e jurando que não conhecia o tal homem, levanta-se restaurado do dia de Pentecoste e ganha 3.000 almas para o Senhor. A história do Pedro é muito rápida. Ele era um homem que amava o Senhor, segundo assim ele queria ser como Jesus. Mas quando o Senhor foi levado à morte, ele acabou que realmente ali, desconjurando o Senhor, com medo de morrer, crucificado também. Então o Senhor olha para ele e diz: Pedro, quando o galo cantar, antes que ele cantar 3 vezes, tu me negarás. E foi o que aconteceu, né? Foi o que aconteceu. Aí Pedro precisou de ser bem firme para não suicidar, para não perder a sua salvação.
E aí traz aquele homem, né? Que a passagem dele é grande, linda, bonita, que é Paulo. Que lá em 2 Coríntios, você vai ver capítulo 11, versículo 23 ao 29, que diz assim: sou ministério de Cristo, fala como fora de mim. Eu ainda mais em trabalho, muitas vezes açoites, em perigo de morte. Muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado como vara, 1 vez fui apredejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagem e muitas vezes em perigo, em rio, em perigos em salteadores e em perigos da minha nação, em perigo de gentios, em perigo da cidade e em perigo no deserto, em perigos do mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias e muitas vezes em fome e sede, em jejum e muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprimi cada dia, cuidando de todas as igrejas. Quem enfraquece, quem eu também não enfraqueça. Quem se escandalize, que eu também me abrace, não me abrace. Paulo era um homem direcionado por Deus. Resumidamente, antigamente era Saulo, né? Quando perseguiu o povo de Deus. E quando passou a ser Paulo, ele também foi perseguido, ele foi preso, ele sofreu um naufrágio, ele foi levado para uma terra, para um país, e esse país houve um naufrágio, onde ele conta esse resumido, porque não dá para contar a história toda do Paulo, que é linda e grande. Mas assim, Paulo foi um homem que depois que ele conheceu Jesus, que ele aceitou andar com Jesus, ele passou por muitos açoites, ele foi preso, ele foi chicoteado, ele passou por muitas noites, ele foi xingado, né? Foi criticado. Mas você não era aquele que perseguia, agora você é aquele que fala da palavra do Senhor? E trazendo assim em memória para nós, Paulo, ele foi muito resiliente, ele foi muito forte. Porque imagina, primeiro você anda no mau caminho. Você é aquela pessoa que está lá no mundão, vivendo aquela ostentação do mundo. Aí ele vê você que está naquele mundo, pregando a palavra do Senhor. Automaticamente ele vai te criticar. Sim ou não? Vai te criticar. Vai dizer, mas ontem você estava lá no bar. Hoje você vai falar de Jesus? Assim é esse mundo. Assim é o que Satanás faz com as pessoas. Mas eu quero te atentar que Deus coloca as pessoas loucas para confundir as sábias. Ele coloca quem não é para confundir os que são. Então, Deus escolhe o mais que são desprezados para aniquilar os fortes. Por isso que nós precisamos ser resilientes. Por isso que nós precisamos ser fortes. Resistir. Nos revestir do Senhor e resistir à tentação desse mundo. Por quê? Nesse mundo, todo mundo vai trazer delícias para os nossos olhares. Mas eu quero te falar de um homem que não conseguiu ser resiliente. Todos esses outros que eu resumi corrida aqui para você, foi resiliente. Mas um homem, por uma desobediência, não foi. E ele chama Jeroboão. Ele não teve resiliência. Lá em 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 20, diz assim: e Jeroboão não recobrou mais o seu poder nos dias de Abiás. Porém, o Senhor feriu e morreu. Porque Jeroboão fez várias coisas erradas. Fez guerra contra Judas e seus irmãos. Modificou o culto original, colocando 2 bezerros de ouro, desviando o povo que peregrinasse até Sião. Expulsou o sacerdote de Deus, consagrou com qualquer pessoa o sacerdote, sem ser alinhada de Levi, com um requisito de 7 carneiros, onde deveria ser 2. Então, queridos, você percebe que esse homem, ele não recebeu a salvação. Ele não conseguiu. Mas para mim poder fazer uma breve fechamento, eu quero te convidar para conhecer esse homem maravilhoso, que é Jó. Jó,
eu vou só resumir, lá em Jó, depois vocês leem, porque eu não vou ler, capítulo 6, versículo do 2 ao 3. Jó, ele enfrentou a dificuldade da alma dele. Quando ele foi atentado, que ele perdeu tudo, Jó, ele teve uma dificuldade muito grande, mas ele sobreviveu. E ele suportou as perdas. Imagina aquilo tudo passar no seu interior, perder casa, perder seus gados, perder seus filhos. Mas Jó permaneceu. Lá no versículo 6, quero só abrir rapidinho para ler para vocês, que esse versículo é curtinho. De Jó. Diz assim no versículo 6. Onde ele suportou as dificuldades, porque Jó passou fome. As pessoas evitaram Jó devido a tudo que ele estava passando. E lá no versículo 6, capítulo 6, versículo 7, diz assim: aquilo que a minha alma recusava tocar, isso agora é minha comida repugnante. Aleluia. Isso é minha comida repugnante. Misericórdia, né? Jó, ele sofreu a pele e osso. Lá no capítulo 7, versículo 5, depois você confere lá. Lá ele sofreu toda a opressão da carne, câncer. As feridas dele davam até mau cheiro. Jó não tinha nada a não ser um caco para poder coçar seu próprio braço. Depois, lá no capítulo 9, versículo 18, Jó, ele perde a respiração, ó. Não me permite respirar antes que me farta de amargura. E lá já no capítulo, lá no 9, capítulo 30, capítulo 9, versículo 30 e 31, ele também fala da dificuldade de tomar banho. No capítulo 19, ainda de Jó, e 25, ele fala da esperança, que é assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E finalizando, ele diz, lá no versículo 42, 10, o Senhor me virou o cativeiro, e quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto antes possuía. Queridos, ser resiliente é ser uma pessoa forte, uma pessoa que se fortalece mediante a tempestade, uma pessoa que tenha um domínio próprio com a sua vida. Quando você está passando por escassez, por dias difíceis, Deus vem e faz uma transformação na sua vida. Deus, Ele é muito bom. Quero dizer para vocês que Ele não presta a Satanás. E Ele traz sobre nós uma sequela de pensarmos que somos frágeis mediante as nossas dores. Quero finalizar com você dizendo para vocês o seguinte: nós não somos frágeis, tá? Nós não somos coitadinhos. Não deixe as pessoas fazerem isso com você. Nós não somos pessoas pequenas, porque nós somos pessoas especial para Deus. Nós passamos por dias difíceis, por dias de escassez, por dia onde a tempestade vem, mas nós precisamos ser revestidos da armadura do Senhor. E hoje, quero convidar vocês para ficar de pé. Eu quero dizer para vocês assim: seja resiliente, seja pessoa forte. Mesmo que você esteja passando a pior da situação, se fortaleça no Senhor. Lembra que o Senhor é a nossa fortaleza nos dias difíceis. Por isso que Paulo dizia: em Deus eu sou mais que vencedor, porque eu sou forte em Deus. Sejais forte e corajoso e obediente. Vem cá, irmão Leomar, presídio. Ele vai finalizar com vocês. E eu quero dizer para vocês assim: Deus, Ele é soberano. Amém? Ele está no controle de tudo. A paz e a graça para os irmãos da igreja. A paz e graça, os irmãos que estão na live. Deus abençoe. Me perdoe se eu não conseguir acrescentar muito, mas vai estudando um pouquinho sobre a vocês vão conhecer. Eu quero passar para você. Tem que desinfetar, tá, irmão? Amém?
Amém. Amém, né? Que sim, de fato, a gente possamos meditar nessa palavra. É uma palavra abençoada. Que o Senhor possa, assim, ter falado aos seus corações. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, poderoso Pai. Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra, Deus. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Deus, que essa palavra possa alcançar, Senhor, outros corações, daquelas pessoas, ó Deus, que nos vê aí pela internet, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, ó Pai, que o Senhor venha nos fortalecer a cada dia mais, ó Deus. Em meio a tantas lutas, em meio a tanta dificuldade, mas acreditamos no poder do Senhor. Acreditamos num Deus que cura, num Deus que salva, num Deus que restaura. Em nome de Cristo Jesus, ó Deus, colocamos a nossa vida diante da Tua presença, Pai. A nossa casa, a nossa família, as pessoas também, ó Deus, que nos assiste, que nos vê. Vai derramando, Deus, da graça, do amor e da misericórdia do Senhor sobre cada um, Pai. Sobre cada família, Deus, em nome de Cristo Jesus, ó Deus. É que eu oro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que possamos ter aí uma semana abençoada, uma semana de paz, em nome do Senhor Jesus. Amém.